ao vivo e a cores. Sejam bem-vindos ao nosso canal da TV Rio Mafra. Eu sou o Silvio Lansky e trazemos para você mais um programa doente. A gente tem a nossa equipe, na verdade, né, da TV Rio Mafra, tem corrido atrás aí, para tentar trazer sempre novidades, coisas novas e interessantes para você que está em casa e que já está acostumado a pelo menos uma vez por semana curtir o nosso programa e ter sempre uma novidade. Hoje, aqui com a gente vai conversar com uma fisioterapeuta que, na verdade, está mais voltada, especializada em beleza natural. Vem aí, Twente. Muito bem. Programa Doente, dia 27/3, hoje 27/3, estamos aqui com a Michele Moller. Michele Moller vai conversar um pouco com a gente, sobre beleza natural, sobre alimentação natural e outras cositas más. Michele, tudo bem com você? Tudo bem. Prazer recebê-la aqui no Programa Doente. Prazer é meu estar aqui hoje e poder difundir um pouquinho essa ideia, né? De fazer as pessoas repensarem e pensarem não só sobre alimentação, mas também sobre os cosméticos que elas utilizam. Muito bem. Você veja, é mulher, é filha, é mãe, é esposa, é amiga, é fisioterapeuta, é terapeuta de beleza natural e sócia proprietária do restaurante Amora, apaixonada por marcas da vida que contam histórias. Acredita na beleza de cada mulher e na importância de sua autoestima. Ainda bem que sobrou um tempinho para vir aqui, né? Porque, olha, sobra tempo ainda para descansar. Sobra. Estava de férias agora, voltei, fiquei 10 dias fora, então sempre sobra tempo para descansar. É só saber organizar bem a rotina que dá tudo certo. Foi recarregar as baterias? Foi. Então agora que vem é 2018. Com certeza. Então tá. Então, como o nosso objetivo aqui é colher o máximo, né, do nosso entrevistado aqui, vamos para nossas perguntas propriamente dito. O que seria terapia de beleza natural? Então, a beleza natural, ela surgiu de um segmento dos Estados Unidos, né, que é chamado de Slow Beauty, que significa uma beleza mais devagar. Propriamente é você reduzir o seu consumo de cosméticos e tornar tudo um pouquinho mais simples, simplificar. Então, propriamente dizendo, é simplificar e ser bela. Utilizar coisas mais naturais para cuidar do teu corpo. Isso seria a beleza natural. E como surgiu esse interesse em você por esse segmento? Então, Silvio, eu cresci dentro de um salão de beleza, né? Minha mãe tem um salão de beleza, então desde muito cedo, envolvida ali naquele meio de beleza, sempre muito vaidosa. Só que quando fui fazer a minha pós-graduação em dermatofuncional e comecei a estudar mais a fundo sobre beleza, eu vi o quanto essa indústria de cosméticos, né, e o quanto esses tratamentos, eles influenciam na nossa saúde. Então eu comecei a pesquisar mais a fundo e mergulhei de cabeça dentro da beleza natural, dentro desse assunto de estética, uma estética mais natural, justamente para tentar amenizar um pouco esses efeitos, né, esse excesso de cosméticos ou de tratamentos invasivos para a beleza. Então, a parte da fisioterapia, não tem nada, porque a fisioterapia seria mais aquela parte de lidar com musculação, né, e você partiu mais para se especializar, na verdade, no naturalismo, seria nessa parte de cosmético, beleza natural. Isso.
Na verdade, a fisioterapia ela tem vários segmentos e várias especializações hoje, né? Uma das minhas especializações, eu tenho duas especializações, uma em fisioterapia vascular, que é drenagem linfática, que é o que eu trabalho hoje, e outra especialização em dermatofuncional, que é a parte dermatológica da fisioterapia, que é a parte da estética, né? Então, eu tenho uma especialização em dermatofuncional. Essa parte de beleza natural eu acabei trazendo para dentro da fisioterapia. Na verdade, ela se encaixou naturalmente também dentro do meu lado profissional. Como eu comecei a mudar algumas coisas no meu lado pessoal, né? Começou pela alimentação, depois eu comecei a substituir alguns cosméticos, as minhas próprias clientes começaram a demonstrar interesse sobre aquilo que eu estava utilizando, e aí eu comecei a ensinar isso para elas, porque toda mulher gosta de uma receitinha caseira, ou todo mundo tem uma receitinha, né? Caseira, e quem nunca passou vinagre numa picadinha de mosquito ou passou um mel para cicatrizar algum ferimento na pele, então sempre você tem uma receitinha caseira, né? E mulher adora quando você passa uma receitinha caseira, que você pode pegar ali na geladeira, ou que você pode ir no quintal de casa e preparar o seu próprio creminho. Então, as minhas clientes começaram a demonstrar esse interesse. E eu comecei a levar isso para dentro do meu consultório. E teve uma ótima aceitação. Então, hoje eu não utilizo mais cosméticos que não sejam orgânicos, veganos, né, que não são testados em animais, e que não sejam naturais no meu consultório. E hoje eu não trabalho mais com equipamentos e aparelhos. Eu faço apenas drenagem linfática, manual, né, corporal e facial. E todos esses tratamentos, né, drenagem, tudo, é só com cosméticos naturais. Não faço nada com cosméticos que tenham alguma... que tem na composição químicos que são nocivos para a nossa saúde, né? Tem essa preocupação também dentro do consultório hoje. E esses cosméticos que são usados, eles vêm da onde? Então, essa foi a primeira pergunta que eu me fiz quando eu comecei a pesquisar sobre os cosméticos naturais, né? Porque aí quando você para analisar a quantidade de cosméticos que você usa, e muitas vezes você pensa assim, porque é só mulher que utiliza cosméticos. Não, os homens também estão sujeitos a isso, né? Hoje em dia, não só pela vaidade, mas também os produtos de higiene pessoal que a gente usa, também são considerados cosméticos. Então, em média, hoje os homens utilizam de 4 a 6 produtos diariamente. As mulheres utilizam de 6 a 12 produtos de beleza diariamente. E esses cosméticos, na verdade, vêm de uma indústria de beleza que movimenta trilhões. O Brasil hoje, ele é o maior consumidor do mundo de beleza e de estética. Só que não existem leis vigentes que proíbam algumas substâncias que são principalmente cancerígenas e que são nocivas à nossa saúde. Então, todos os cosméticos que a gente utiliza ainda possuem substâncias que são nocivas à nossa saúde. E por isso dessa preocupação de ler o rótulo e observar o que tem, né, sempre em cada cosmético, para que a gente consiga sempre utilizar cosméticos mais naturais e mais seguros. Olha, então, novidades aí, né? E tem como simplificar, né, ou talvez reduzir essa quantidade de produtos? Tem sim. Então, se você utiliza ali de 4 a 6 cosméticos, você precisa simplesmente repensar. Então, se você tem ali já só 4 cosméticos que você utiliza, um shampoo, um condicionador, uma pasta de dente, um sabonete, por exemplo. Então, você começa a repensar esses 4 produtos que você utiliza. Você pega o rótulo dos teus produtos, eu até trouxe algumas coisas aqui, então você vai pegar o rótulo do teu produto e vai ler ali na composição o que tem, né, no seu produto. E vai ver se ele tem alguns derivados de petróleo, por exemplo, como parabeno, triclosan, que são conservantes sintéticos e que fazem mal. Esses conservantes, eles são derivados do petróleo e por isso que eles fazem tão mal para a nossa saúde. Então, quando você tem um conservante natural, que não é um conservante sintético, que é um conservante que está de acordo com as suas células, né, que ele é biocompatível com o seu corpo, então, esse produto, ele não vai te causar alergia e ele vai ser muito melhor para a tua pele. Você ter Então, primeiro, se você tem esses 4 cosméticos que você utiliza, você começa a repensar. Repensar e tentar substituir esses que você tem por cosméticos mais naturais. Se você utiliza mais que 8 cosméticos, a ideia é que você reduza.
será que de 10, 12 cosméticos são realmente necessários que você utilize eles todos os dias? Então, se você já utiliza 12 cosméticos, a ideia é que você primeiro reduza a quantidade, se pergunte se realmente é necessário tudo aquilo, e depois você começa a repensar. E é assim que você vai fazendo esse ciclo de substituição e de conscientização também, né? Aproveitando o gancho para falar um pouquinho dos cosméticos, eu gosto um pouquinho dessa pegada de sustentabilidade também, né? Dentro dessa parte de cosméticos, porque não sei se muitas pessoas sabem, mas sabe aquelas bolinhas que tem na pasta de dente? Tem a pasta de dente e tem umas bolinhas coloridas. Sim. Esfoliante, que a gente tem em casa, que tem bolinhas coloridas também. Então, essas bolinhas, elas são geralmente plástico. A gente chama de microbeads. Esses microbeads, que são essas bolinhas sintéticas de plástico, além de fazer mal para a nossa pele, elas também vão cair nos rios e nos oceanos e contaminam os nossos rios, os nossos lençóis freáticos. E os animais aquáticos também acabam ingerindo essas bolinhas, né, esse plástico, e muitas vezes esse plástico vai parar no nosso prato. Ou seja, a gente vai comer um peixe e o peixe está cheio de plástico. E a gente acaba se contaminando com esse plástico também. Então, essa consciência de cosméticos vai muito além, é um ciclo muito grande, né? É muito grande, muito extensa essa preocupação. Sim, sai daqui e volta aqui. Isso, não é algo limitante, né? Então, se você despejou aquilo na tua pia, aquilo vai voltar para o teu organismo. Então, por isso dessa consciência e do despertar dessa consciência também em utilizar cosméticos um pouco mais naturais. Você trouxe algum material, não sei se quer Então, eu trouxe aproveitando a deixa aqui, né? Como mulher adora umas receitinhas caseiras, hoje de manhã eu preparei algumas receitinhas antes de vir para cá. Então, falando de esfoliante, a gente pode fazer um esfoliante natural, em casa, pela manhã, quando você vai passar café, sobra aquela borra de café e você não faz nada com aquela borra de café. Muitas vezes ela vai para o lixo, né? Para quem não tem composteira em casa e acaba não jogando na composteira para fazer a compostagem, ela vai simplesmente para o lixo. O café, a cafeína em si, né? Ela é um estimulante natural. E essa propriedade pode ser repassada para a pele também. Então, a gente pode fazer um esfoliante para tratar celulite, por exemplo. As mulheres se preocupam tanto, né? Com os buraquinhos lá, com os furinhos na celulite. Então, a gente pode fazer um esfoliantezinho natural, que é feito com borra de café e óleo de coco. Pega o cafezinho que sobrou no coador, geralmente eu coloco uma porção de borra de café para duas porções de borra de café para uma de óleo de coco, e aí você vai misturar os dois. O óleo de coco você encontra hoje em qualquer supermercado. O único cuidado que a gente tem que ter é justamente com a procedência do café, né? Pegar um grão que seja orgânico também, que não tenha muito veneno, né? Porque aí se você pegar um café que não seja de boa qualidade, acaba que você também não coloca coisa boa para dentro do teu corpo também. Então, você ter esse cuidado de pegar grãos orgânicos. E aí ele vai ficar assim. Ele fica uma pastinha. Esse esfoliante, ele é um esfoliante corporal e não facial, né? Não é ideal passar no rosto porque ele é muito abrasivo, então o ideal é que a gente faça uma esfoliação no corpo. E além de ele ser esfoliante, ele é um autobronzeador natural também. Eu já ensinei para boa parte das minhas clientes esse esfoliante, algumas sempre utilizam, e a gente consegue manter o bronzeado o ano inteiro com esse esfoliante também. Então, você vai fazer a esfoliação no corpo todo, né? Vai deixar ele agir por uns 5 minutinhos. E aí, depois você vai tomar teu banho normal, enxaguar. Como ele tem o óleo de coco ele é emoliente, também super hidratante. Então, quando você retirar o esfoliante, a pele já vai estar também, além de esfoliada, ela vai estar hidratada também. É super simples e super fácil de aplicar. Você ia fazer de mim isso aí, né? Pois é, a gente pode fazer. Não, mas eu acho que vamos deixar para um próximo. Vamos deixar para um próximo? Um outro produto. A gente ia fazer um antes e um depois, né? Rejuvenescimento. Tá, o que mais que você trouxe pra gente ver aí? Que são novidades, coisas interessantes. Então, aí tem um tônico que eu sempre passo a receitinha para as minhas clientes também, que é um tônico bem difícil de fazer, é uma erva muito difícil de encontrar, é uma erva super rara que é
uma praga no quintal de casa, né? Que é a hortelã. Então, todo mundo tem hortelã, se não tem, sempre a vizinha vai ter alguma hortelãzinha ali, você vai lá e rouba da vizinha a hortelã. Então, você tem que deixar a hortelã em infusão por 20 minutos numa aguinha quente, tampadinho, e depois você vai bater essa infusão com as folhinhas todas no liquidificador e vai coar. Coando, ela vai ficar dessa cor aqui. Vai ficar um chazinho de hortelã. Esse chazinho você vai deixar na geladeira, ele dura até 7 dias. E ele serve como um tônico natural. Então, o hortelã, ele é um anti-inflamatório natural. E você pode aplicar na pele quantas vezes você quiser. Serve até como uma água termal. E aí você espirra. Posso? Pode. Precisou tirar para não embaçar o óculos. Ó, é super refrescante, é gostoso, cheirinho de hortelã, né? Bom cheiro. E aí você pode aplicar no rosto quantas vezes você quiser. Então dá pra fazer esfoliação, você faz seu próprio tônico, né? Então essas receitinhas caseiras de que é mais natural que isso? Pois é. E dá super certo e super funciona. E aí, claro, quando você precisa fazer uma maquiagem, utilizar alguns produtos numa maquiadora, por exemplo, você não vai usar, aí você está livre para poder utilizar de vez em quando alguns outros cosméticos, né? Mas você tendo essa consciência no seu dia a dia de que você pode ir ali no quintal e preparar o seu próprio cosmético, já com certeza. Uma grande evolução, né? E esse chocolate que está ali, eu já estou quase indo no chocolate que está ali. É um chocolate ali. É um chocolate mesmo. Aproveitando que a gente está na época da Páscoa, né? Dá para fazer uma outra receitinha também, uma receitinha que também é uma máscara hidratante. Agora deu um friozinho, né? E principalmente no inverno a pele vai ressecando. E a gente consegue fazer uma máscara hidratante também natural. Então você pega um chocolate também de boa procedência, uns 70% cacau. E aí você só vai derreter ele. E aí tudo eu uso óleo de coco, né? A base é o óleo de coco. Óleo de coco resolve todos os seus problemas. Aí você vai colocar um pouquinho de óleo de coco. Vai misturar. E tá pronta a sua máscara. Se você quiser comer também pode comer, não tem problema nenhum. Pois é, acho que já faz os dois, né? Já faz os dois, né? Já passa, já se lambe. Passa no rosto que sobrar come. Certo. Isso aí, dá tudo certo. Tudo se aproveita. E aí é só passar a máscara, deixar agir a máscara por uns 20 minutos e depois retirar ela com um algodãozinho embebido em água morna, né? Vou aproveitar para falar do algodão. Vamos, opa! Então, já que a gente está aqui para repensar e reduzir, em vez de utilizar algodão, a gente pode fazer uns disquinhos de crochê, que também é feito de algodão, né? O fio é de algodão 100%, e esses disquinhos são reutilizáveis. Então, em vez de ficar usando algodão todo dia e jogando no lixo e gerando mais lixo, a gente pode ter os disquinhos de crochê em casa, e aí a gente umedece e limpa a pele todos os dias, e depois dá para lavar e reutilizar, e aí você faz de quantas cores você quiser, e não precisa ter só branquinho igual algodão, que é só branquinho, né? Assim você pode ter vários algodõezinhos bem coloridos para utilizar. Esse aqui é a minha avó que faz para mim, então só pedir para a avó lá, quem não sabe fazer crochê, dá para pedir para a avó fazer o crochêzinho e fazer os disquinhos, e dá para utilizar também. Segredo da vovó. Segredo da vovó. E tem mais uma dica, ó, viu? Ó, só com isso aqui a gente já fez vários cosméticos, né? Dá para utilizar em várias preparações. A gente pode fazer uma máscara para o cabelo, para passar no cabelo, para hidratar os cabelos. Então, geralmente dá para fazer a hidratação com o próprio óleo de coco, mas para ele ficar mais hidratante, a gente mistura o óleo de coco com o olhinho essencial de argan. Então, o olhinho de argan a gente encontra sempre em farmácias de manipulação. Ele tem prontinho assim para vender. Você coloca sempre uma quantidade de óleo de coco que dê 10% e 10% da quantidade de óleo de coco de olhinho de argan. Mistura e passa no fio, no comprimento dos cabelos, deixa agir também de 30 a 40 minutos e depois enxágua, lava normalmente. Então, uma máscara para cabelo também. Olha, com 2, 3 produtos aí praticamente fez um spa. Fez um spa. Realmente. Um day spa. Pois é, interessante. E me diz uma coisa,
Como foi que esse segmento, na verdade, se encaixou para você na tua profissão? Então foi muito naturalmente, como eu disse, né? Ele simplesmente se encaixou pela curiosidade das minhas clientes. Quando eu fui mudando meu lado pessoal, né? Dentro de casa, eu fui mudando a minha alimentação e depois fui repensando os meus cosméticos. E aí eu fazia uma mascarazinha, eu fazia uma receitinha e acabava postando na internet, né? E divulgava no Instagram. As minhas próprias clientes vinham e me perguntavam, o que foi aquilo que você fez? Como que utiliza isso? Como que utiliza aquilo? De que maneira que prepara isso? Onde que eu encontro isso? Onde que eu encontro aquilo? E aí a curiosidade das minhas clientes fez com que eu levasse isso para o meu lado profissional e hoje, né, conseguisse trabalhar apenas com cosméticos naturais. Interessante. Tá, e como é possível? Como é possível falar de beleza natural em um mundo onde a tecnologia de ponta, ela que dita a moda e o padrão estético hoje? É bem desafiante, né? Porque você tentar falar para as pessoas e mostrar para as pessoas que tudo isso aqui funciona de uma maneira muito simples e que você está competindo com grandes aparelhos e máquinas né? E justamente a tecnologia que vem surgindo todos os dias. Como eu falei, o Brasil hoje ele é o principal consumidor, mas também é o principal fornecedor de beleza. Né? Hoje os principais equipamentos de estética são fabricados aqui no Brasil. Né? A tecnologia de ponta é feita aqui. Sim. Os países lá fora vêm para cá para buscar essa tecnologia hoje. Né? Senão o Dr. Ray não teria vindo para o Brasil. Né? Teria ficado lá. Se o Brasil não fosse um bom consumidor de beleza. Né? E você bater de frente com a tecnologia e falar para as pessoas assim, vamos mais devagar, vamos voltar lá, né, utilizar as receitas que as nossas avós utilizavam e tentar resgatar toda essa cultura e trazer isso para dentro da nossa casa e por que não, né, para valorizar mais a nossa beleza e tratar, né, o nosso corpo de uma beleza, de uma maneira muito mais natural e saudável. Não que tecnologia eu seja avessa à tecnologia, não que eu seja apegada né, eu sou vaidosa, não sou apegada a essas marcas, há uma manchinha aqui, uma estria, uma cicatriz, não que eu seja apegada a essas marcas, né, não sou contra a cirurgia plástica também, não, eu acho que eu sou contra, na verdade, a banalização disso tudo, né. Eu acho que as pessoas precisam pensar e fazer tudo conscientemente, não simplesmente fazer por fazer, ter um porquê você fazer. Eu mesmo já fiz cirurgia plástica, né? Então, mas tem que ter um porquê de você fazer, não é aquela coisa, e eu falo isso muito para as minhas clientes, não é aquilo, mas eu engordei um pouquinho e tal, não vou cuidar da minha alimentação porque eu vou lá e faço uma lipo e tá tudo certo. Aí foi lá, fez tua primeira lipo. Passou 3, 4, 5 meses, você não se reeducou, você vai lá e faz a segunda lipo. Aí você faz a terceira lipo. E a lipo, hoje em dia, é uma das cirurgias mais perigosas que existe. Né? Para você ter um choque hipovolêmico durante uma lipoaspiração é muito fácil. Para você pegar uma contaminação, né, e uma infecção é muito fácil. Então, essa banalização da cirurgia plástica, essa banalização dos tratamentos estéticos, isso que é o ruim. Né? A gente tem que sim se cuidar. São tanto mulheres quanto homens, enfim, todo mundo gosta de se cuidar e tem essa vaidade. Eu acho que o brasileiro tem muito essa vaidade, né, incutida na cultura. E eu não sou contra tudo isso, toda essa tecnologia, na verdade. Eu acho que a gente tem que usar ela a favor, né? E não banalizar essa tecnologia, né? A gente tem que ir com calma, equilibrar, ter um ponto de equilíbrio, né, entre o natural e entre a tecnologia, né? Você podendo, de repente você lá com, sei lá, 18 anos começa a utilizar Botox, e quando tiver 60 vai fazer o quê? É verdade. Né? Então, repensar, tudo tem a sua idade, tudo tem o seu tempo. Cada idade, cada marca, né, de idade, a gente precisa ser valorizado. Então, não adianta você ter 60 e querer ter uma carinha de 30. Se você tem 60, tem uma cara de 60 bem apresentável. Né? Se você tem 30, tem uma cara de 30 bem apresentável. Não precisa querer parecer ter uma idade que você não tem. Né? Os teus traços, as tuas linhas contam a tua história. E você não precisa esconder ou apagar tudo isso. Né? Isso faz parte da tua vida. Né? E beleza natural é isso, é você ter essa consciência. Você me falou ser apaixonada por marcas de vida
que contam história, certo? Certo. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, eu gosto bastante de falar desse assunto, porque foi o que me fez buscar mais a fundo a beleza natural. Recém-formada, quando a gente se forma, a gente pensa assim, agora eu me formei, eu vou salvar o mundo, né? E a gente quer abraçar o mundo. E aí eu comecei a trabalhar numa clínica de estética ali em Rio Negro, e eu fui vender um tratamento para estrias para uma cliente, que chegou, ela tinha sido mãe, né? E estava com a barriga cheia de estrias. Para quem é mãe, já passou por esse período gestacional e sabe, né? E que às vezes saem algumas estrias. E aí eu fui vender para ela um tratamento que tinha na clínica para estria. E ela olhou para mim e falou assim, me ensinou uma lição, né? Ela falou, isso são marcas de vida. Não é uma mutilação. Toda vez que eu olho para as minhas estrias, eu lembro das minhas 2 filhas. Eu olho para elas e vejo quão bonitos esses seres são e que como eu pude, né, através do meu corpo, enfim, gerar dentro da minha barriga, esses, né, dentro do meu útero, enfim, esses 2 seres maravilhosos, enfim, que eu tenho em casa hoje. E isso me serviu como uma lição realmente e me fez repensar, porque é isso aí. E aí eu comecei a estudar mais a fundo justamente as estrias. E um dia eu escrevi um artigo para uma amiga minha que é blogueira de São Paulo, falando justamente sobre estrias e definindo elas como tatuagens naturais. A gente não faz tatuagem para deixar uma marca na pele, né? E durante a gestação, quando essas marcas aparecem, não se torna realmente uma tatuagem natural? É. E aí eu fui ler alguns artigos na internet e tinha uma mãe que havia perdido até o bebê numa cirurgia, o bebê nasceu e logo depois da cirurgia o bebê veio a falecer. E a única lembrança que ela tinha do filho era justamente as marcas que o filho havia deixado na barriga dela, que eram as estrias. Então ela se apegou àquelas marcas porque era a única lembrança que ele tinha. Então quando a gente começa a enxergar essas marcas com outros olhos, aí sim a gente começa a pensar na beleza de outra maneira também. Então eu gosto de falar desse assunto porque é o que me fez repensar, né, e enxergar as pessoas, o quão bonitas as mulheres são, todas as mulheres, né? É verdade. Aí como é que pintou nessa história toda aí, a ideia, assim, o conceito do restaurante? Do Amora? Do Amora. Então, o Amora surgiu justamente do sonho de 4 amigas, né? Numa conversa de verão, na praia. É onde surgem as onde ideias. Surgem as ideias, mirabolantes. né? Bem isso. E quando eu comecei, antes mesmo de começar toda essa conscientização sobre os cosméticos, eu comecei com a minha alimentação. Justamente quando eu estava grávida do meu 2º filho, também na minha pós-graduação, um professor, não sei porquê, me pegou para Cristo na sala de aula. E tudo que ele falava sobre alimentação, ele olhava para mim e falava, pois é, você está gerando um bebê e tal. E aí, justamente, né, nessa época que você vai criando toda a tua consciência alimentar, desde o ventre da tua mãe. Então você é responsável por essa criança e tudo que você come é o que ele vai querer comer depois. Enfim, isso me fez pensar. E aí eu comecei justamente a repensar toda essa parte de industrializados, né? O quanto os industrializados estão presentes no nosso dia a dia e na nossa mesa. E todos os dias a gente abre vários pacotinhos e vários pacotinhos. E aí isso é tão contagiante que quando a gente consegue se conscientizar, as pessoas ao redor vão se conscientizando também. E os amigos vão se contagiando também, começam a pesquisar mais a respeito e também se interessar pelo assunto. E isso aconteceu nesse ciclo de amigas, nesse conjunto de amigas. E justamente a gente começou a se interessar pelo mesmo assunto. E como em grandes centros já existiam restaurantes com esse segmento, a gente resolveu então trazer para a Mafra essa novidade também de trazer um espaço que as pessoas acham que é diferente, né? E eu não gosto de falar que o nosso restaurante é diferente. Eu gosto de falar que a gente tem um diferencial. Porque o que a gente serve lá é comida, né? Comida de verdade, que é o que a gente gosta de falar. Uma comida caseira, uma comida artesanal, uma comida bem saborosa. Toda a preparação é feita lá. A gente sempre dá prioridade para os insumos orgânicos ou para produtores locais. Então, justamente para poder participar, né, desse preparo do alimento, ter esse cuidado, né, do início ao fim. Então, quando você vai lá e pede um prato, você pode ter a garantia, a certeza que tudo foi preparado com muito carinho na nossa cozinha.
Até é engraçado falar, mas a gente teve no início uma dificuldade, até por falta de experiência, mas uma dificuldade com as nossas funcionárias, assim, porque a nossa cozinha é muito tranquila. E é isso que a gente quer, porque a gente acredita que essa tranquilidade passa para o prato das pessoas também, né? E um agito, uma muvuca, isso passa pela comida, né? Comida é isso, comida é carinho, comida é amor, né? E é isso que a gente quer passar no restaurante para as pessoas também. Às vezes as pessoas vão lá, sentam e comem uma salada e falam assim, nossa, o que tem nessa salada? Que diferente. E é a mesma salada que a gente pega do seu Pedro ali, que é o produtor de orgânicos aqui de Mafra, né? E a gente pega dele e todo mundo tem acesso a ele ali na feirinha que tem nos sábados na praça. E as pessoas vão lá, às vezes compram a mesma salada, fazem em casa e não é igual. Nossa, mas o que tem nessa salada? Salada não tem nada, a gente higieniza, a gente higieniza, coloca no prato, né? Serve de uma maneira. Te perguntar o que não tem na salada. Mas é justamente esse cuidado, né? É isso que a gente quer passar com o restaurante. Então, além de uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, é todo esse conceito, né? Esse conceito de por que se alimentar, de que maneira se alimentar. Aí a gente resolveu... por isso que eu falo que temos um diferencial, porque o nosso diferencial é justamente ter opções veganas, porque esse grupo vegano é um grupo que está em crescimento, né? Em ascensão. Aqui em Mafra a gente tem um público bem grande. E além de servir sempre opções veganas, nós também servimos nossa cozinha descontaminada, então servimos opções sem glúten e sem lácteos, né? E por que isso? A gente decidiu isso, né? Primeiramente porque uma das nossas sócias tem uma filha que é alérgica à proteína do leite, então ela tinha essa vontade porque ela se sentia excluída da sociedade, que ela não podia ir em nenhum lugar com a filha e sentar e comer tranquilamente, então era uma vontade dela. E segundo porque são duas substâncias que estão em excesso no nosso organismo, né? E a gente conversava antes justamente sobre isso, né? Que é o excesso que faz mal. Né? Muitas vezes você não tem uma alergia, não tem uma intolerância, nem a lactose, nem o glúten, mas tudo que você come tem essas substâncias, em excesso, um dia isso vai te fazer mal. Sim. Pode ser que já esteja te fazendo mal e você não percebeu ainda, né? Uma alergiazinha na pele, uma coceirinha, umas pipoquinhas que não desaparecem. Muitas pessoas têm perto no braço, ou tem no bumbum algumas pipoquinhas, né? Ou começa no pescoço, em regiões mais quentes, e muitas vezes acha que é uma alergia, mas uma alergia de qualquer outra coisa e não sabe que pode ser uma alergia alimentar, né? E alergias alimentares existem em várias, né? Vários componentes, mas o glúten e a lactose em si, pelo excesso, né? Tudo que a gente come hoje tem glúten, tudo que a gente come hoje tem lactose. E se a gente parar para pensar no tempo dos nossos, né, dos meus avós, dos meus bisavós, o mesmo trigo que tinha lá não é o mesmo trigo que se tem hoje, né? Então não adianta a gente falar porque a gente sempre comeu e nunca fez mal e agora a gente come e faz mal, não é, né? Não é a mesma coisa. Esse processo de industrialização, né, foi modificando os alimentos, né? E isso colocado uma gotinha de alguma coisa a mais ali que tirou toda... E isso foi modificando os alimentos e essa é a ideia do restaurante, tentar resgatar isso também, né? O endereço do restaurante? O restaurante ele fica anexo ao Hotel Alice, ali na Avenida Nereu Ramos, né? Em Mafra. A gente abre o restaurante de segunda a sábado. Então, na segunda-feira a gente abre às 11h30 com almoço. É um buffet vegetariano, é um buffet livre, custa R$ 23,90 por pessoa. E aí depois o buffet fica das 11h30 até as 2h da tarde. E a partir desse horário a gente começa com as preparações de padaria e café, né? Temos um barista que trabalha com a gente, que prepara cafés também sem lactose, ele usa apenas leite de amêndoas, é bem saboroso, e os grãos de café que ele utiliza ele mesmo torra, moe, são grãos orgânicos também, cada vez ele traz um café diferenciado, então, para servir, né, para os clientes. Sim. Então, é um café... A gente brinca que ele sempre falava o meu café e realmente é um café diferenciado, é o café dele, né? É o café do Luiz. E é muito bom e muito saboroso. E na segunda, depois do café, a gente tem o jantar que fica até as 21h. E daí de terça a sexta a gente abre da 1h30 até as 21h também, à tarde com padaria e café e à noite com jantar. E nos sábados a gente abre apenas para o almoço. Aí geralmente é um prato do dia. A gente tem um prato temático, né, a cada dia.
cada sábado, e aí a gente abre das 11h30 até as 3 horas da tarde. Então fica aqui o meu convite para quem quiser conhecer o Amora, né? Pode aparecer lá no Amora e pode ir sozinho. Muita gente fala assim, mas meu marido não gosta, minha esposa não vai, né? Mas pode ir sozinho a primeira vez, a gente tem essa relação, como somos em 4 sócios, sempre tem uma de nós por lá. E essa é a ideia do nosso atendimento, poder sentar com os nossos clientes e poder tomar um café com eles também. Então sempre vai ter uma companhia lá no Amora. Legal. Restaurante onde você, além de comer, você vai se alimentar. Isso aí. Né? Porque não basta só comer, tem que se alimentar. Tem que se alimentar, alimentar, né? Encher a barriga só, acho que... Não pode ter caloria vazia. É verdade. Que legal. Você joga ping-pong, né? Ping-pong? É. Já joguei. Então vamos jogar assim, fazer um bate-volta assim, bem rapidinho? Tá. Vamos? Então vamos lá. Um homem. Prem Baba, que é um monge budista, né? Escritor. Prem Baba. Uma mulher. Eu, já que a gente falou tanto de autoestima. É aquela coisa, se ninguém der valor pra gente, quem que vai dar? É verdade. Então, mas peraí. Uma frase. O verdadeiro poder é de quem ousa. Ouse fazer. Legal. Ponto final. Botamos aí um ponto final em mais um programa Twente. Esperamos que você tenha gostado. Foram aí inúmeras informações aí. Não foi a última vez. Com certeza a gente vai incomodar, né, a Michelle, pedir para ela retornar mais algumas vezes, conversar com a gente, que é um campo bem interessante de se conversar. E eu só tenho a agradecer a Michelle Moller, por dispor do seu tempo, abrir mão do seu tempo, do seu trabalho, do seu corre-corre, porque pela relação que eu fiz aqui, realmente tem que descobrir esse tempinho lá. E ter vindo participar com a gente e passar, né, para os nossos internautas aí as informações que realmente muita gente vai tirar muito proveito do que você falou aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Que legal. Então aí, ponto final, né, em mais um programa Twente. Essa Semana Santa, né, o corre, né? E a gente provavelmente vem com um telejornal aí, mas talvez uma edição extraordinária, alguma coisa assim. Sexta-feira não vamos fazer, né? Sexta-feira vamos passar em branco. Com respeito ao Twente, nos vemos terça-feira que vem. Se Deus quiser, ele vai querer, né? Com certeza vai querer. Um abraço, boa Páscoa, bom final de semana a todo mundo e vamos que vamos. Twente.